os irmãos do dia não diz como receber uma bênção de Deus. Ali. Como receber uma bênção de Deus. How to receive a blessing from God. Como receber uma bênção de Deus. Aleluia. É a vontade de Deus abençoar a pessoa. Não deixe que ninguém te ensine de uma forma errada. É a vontade de Deus abençoar a pessoa. Deixa na palavra. Como vocês já viram no primeiro Pedro 3, versículo 9. O que eu tenho isso? Diz, mas vós que chamados para herdar uma bênção. Significa, é a vontade de Deus que os abençoa. It's God's will for Him to bless us. Por razão da chuva, eu achei que é isso. É verdade. Quando nós entendemos a vontade de Deus, a nossa fé nasce espontaneamente. A fé nasce onde nós reconhecemos a vontade de Deus. Então, esta é a vontade de Deus que já pensou. Isso quer dizer, vós fostes chamados para herdar os momentos. Não disse para receber, significa herdar, significa tomar posse do que é seu. Eu já recebi isso. Mas como receber? Sabiam, irmãos, que muitas vezes, sempre que nós vimos a igreja, somos abençoados. As bênçãos são liberadas por nós. O problema é que precisamos aprender a receber. O problema é que está por Deus. Está conosco esse lado. O lado de receber tem que haver uma correspondência. Por exemplo, diz uma coisa, uma Apocalipse 3, versículo 10. Versículo 20. Apocalipse 3, versículo 20. Ele disse: esse estou à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, o que farei? Entrarei e cearei ele comigo. Jesus disse isso. Este estou à porta e bate. Se ele não vai dizer bom ponto. Este estou à porta e bate. Ele não disse: eu venho invadir a tua casa, eu venho arrombar a porta, entrar na sua casa, começar a abençoar. Não, não é assim como Deus trabalha. Deus não obriga a ninguém. Ele não disse: eu estou aqui na tua casa agora, eu vou arrombar a tua porta. Entrar na casa, abençoar você, quer ou não quer, ele quer abençoar. Não. Ele deu a ordem livre-arbítrio para escolher. Você pode escolher ser abençoado, assim como pode escolher a dar consequências de maldições. Não, mas qual? Ele disse: deixa que estou à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, abrir, não eu abrir a porta, se alguém ouvir e abrir, ele entrar e vamos jantar juntos. Se presente. É você que tem que aprender a responder a bênção. É você que tem que aprender a receber a bênção. Muita gente tem igreja, tem vindo à igreja, recebem bênçãos que são profetizadas, são declaradas, mas nunca receberam. Hoje vamos aprender como receber uma bênção de Deus. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios 10, 22. Aleluia. Vamos ver alguns aspectos da bênção de Deus. Estão aí? Jesus morreu na cruz. Ele pagou o preço. Nós somos salvos. Ele pagou o preço para sermos abençoados. Ele pagou o preço para sermos libertos. Quando Jesus Cristo é o nosso substituto legal para Deus Pai. Esta é a coisa que nós percebemos.
Jesus Cristo, perante o Pai, é o nosso representante legal. Aqui na terra, Ele é o nosso substituto legal. No céu, representante legal. Jesus veio para substituir o lugar do homem. Ele morreu no lugar do homem. Sofreu no lugar do homem. Para o homem poder ser salvo. As consequências do pecado veio de Jesus. Para nós sermos justificados pela fé e salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Não, legalmente, o preço foi pago para salvar o mundo todo. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus chegou como um homem que achou um tesouro num campo. E ele foi e vendeu tudo quanto tinha, aliás. E para alegria, ele comprou aquele campo. Ele comprou o campo, não por causa do campo, mas por causa do tesouro. Simbolizando que Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele comprou o mundo. Jesus pagou o preço pelo seu sangue, para o mundo ser salvo. Mas por que as pessoas querem ir ao inferno? Simplesmente porque não estão a corresponder, não estão a aceitar, não estão a crer, não estão a fazer a sua parte. Por isso que ele disse: quem crer e for salvo, quem crer, aliás, e for batizado, será salvo. Aquele que crê, significa que Jesus tenha morrido para te salvar, para te abençoar, para te libertar. Isso não vai acontecer automaticamente. Tem que haver uma reação sua, tem que haver uma parte sua. Alguma coisa que você e eu temos que fazer. E é coisa que uns dizem: eu venho à igreja, eu oro, mas vamos perceber que não há uma parte que nós estamos a fazer. Se há uma instalação em casa feita, já tem lá as lâmpadas, estão lá os interruptores, as tomadas, o sistema está lá, o eletricista, a televisão, a energia está lá, fez lá. Isto é escuro. As lâmpadas estão lá. Quando olha para o pé elétrico, está lá o quê? Tem lá energia, tem corrente. Porque tem ligado. Mas está escuro. Agora, você não vai culpar a ETM, não vai culpar os eletricistas, porque fizeram uma parte deles. Essa é a sua tarefa de ir e pisar no interruptor para acender a lâmpada, levar o fio, o cabo da chaleira e ligar na tomada para poder esquentar o teu chão. Então, há uma parte que nós temos que fazer. Então, a sua parte é pisar no interruptor. Se não há corrente, a culpa não é sua. Aleluia. Sabiam que Deus não fará nada novo agora na terra? Que Deus já fez isso. Mas Jesus Cristo foi o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus Cristo é o nosso substituto legal na terra. Ele veio no lugar do homem. Este homem pecador. O salário do pecado é a morte. Porque todos pecaram. O Espírito Santo de Deus, Jesus veio, se encarnou, se fez homem e assumiu o nosso lugar. Ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Jesus não morreu como filho de Deus. Ele morreu como filho do homem. Ele não viveu como filho de Deus na sua glória. Ele viveu como ser humano, como cada um de nós. É por isso que ele teve que ser possível depender do Espírito Santo. É por isso que nós lemos que até os 29 anos Jesus nunca curou ninguém. Não lemos que ele fez um milagre. Não lemos que ele expulsou um demônio. Não lemos que ele curou alguém. Por quê? Porque era antes de ser batizado no Espírito Santo. Foi quando ele entrou no Rio Jordão, quando tinha 30 anos, e João o batizou. Os céus pesados, os céus abriram. E desceu o Espírito Santo como uma pomba. O Espírito conduziu a ele até o deserto para ser tentado pelo diabo durante 40 dias, 40 noites. Filho de Deus, Jesus voltou para Galileia no poder, na virtude do Espírito Santo. Aí ele começou a expulsar demônios.
demônios saem, os demônios iam embora. Aí ele começou para os enfermos, ele encontrava cegos, os impunha a mão, eles começavam a ver, os paralíticos, levanta, eles andavam. O peixe, os 5 pães, 2 peixes para 5.000 homens, ele multiplicava o peixe e pão, e eles comiam. Ele andava por cima do mar, não afundava. Ele acalmava tempestades, acalmava ondas e mares, e fez milagres. Ressuscitava os mortos, punha a mão sobre aqueles que estão febre, e a febre desaparecia. Esse Jesus, ele estava dependente do Espírito Santo. Por quê? Porque ele viveu na qualidade de homem, não na qualidade de Deus. Como Deus, ele não teria que morrer. Deus não pode morrer. Porque foi ele que criou o universo. Mas ele morreu no Filho do Homem. Por isso que ele disse, Jesus ele fazia essa alusão. Cada vez que ele falava, você dizia assim, o Filho do Homem, porque ele fazia alusão à sua natureza humana. É por isso que Jesus Cristo sentia fome. Uma vez, ele viu uma figueira de longe, em Marcos 11, ele foi para lá para comer, achou uma figueira, e amaldiçoou a figueira. Porque ele estava com fome, era 100% bom. Outra vez, Jesus Cristo chamou os discípulos, estava cansado, a jornada era longa. Ele foi a terra dos samaritanos. Disse aos discípulos, estou cansado por causa da viagem. Vão à cidade e comprem pão para nos comermos. Eu quero descansar um pouco. Ele ficou ali, naquele poço de Siquem, mas ele veio para Samaritano. Jesus pregou para ele. Ele sentiu cansaço. Outra vez, no templo, viu pessoas já venderam o templo, faziam o negócio no templo. Ele ficou zangado, saiu para fora, arranjou os mortos. E entrou, começou a espalhar tudo e todos. Estava zangado, como homem zangado. Outra vez estava lá, ele Lázaro estava morto 4 dias, estava lá enterrado no cemitério. E ele perguntou, onde você? Disseram, está ali e tem uma pedra, e já faz 4 dias que ele cheira. Por isso que Jesus Cristo chorou. A palavra chama ele para a grega, da cruz, significa que ele partiu, derramou lágrimas. Por que ele chorou? Deus não chora. Por que Jesus chorou? Porque era 100% homem. Mas ao mesmo tempo, era 100% Deus. Só que ele deixou de lado a sua glória para substituir a nós. Ele veio no teu lugar. Ele veio no meu lugar. E morreu no nosso lugar. Os irmãos têm que perceber a mensagem da substituição. Por quê? Porque se ele perceber isto, dificilmente caminharão em bênçãos, caminharão em saúde. Vocês têm que perceber que houve substituição, que Jesus levou o meu lugar para me dar o lugar dele. É por isso que ele levou a coroa de espinho na cabeça, para dar a você e a mim a coroa de glória. Deus, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. O castigo que nos dava paz estava sobre ele. Significa o castigo necessário. A gente vai sofrer. Olha o castigo, afinal, o que eu fazer? Eu sempre ser pai. Afinal, qual é o castigo? Que mais eu fiz? A Bíblia diz: o castigo necessário para a nossa paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pisaduras, fomos sanados. Nós temos que entender a obra que Jesus consumou na cruz. Ele não falou nada novo. O preço foi pago. Ele apresentou o sangue ao Pai no céu, santuário. E eternamente trouxe para nós o nosso sacerdote. Lá no céu agora, Jesus é o nosso representante legal.
O diabo não faz o que fazer no Velho Testamento com Jó, de ir a Deus para nos acusar, ou ir lá para poder nos pedir, não poder. Porque o Pai de Deus, o juiz é o nosso Pai, e Jesus Cristo, que é o advogado, é o nosso Senhor. O diabo não tem espaço para nos acusar. Porque temos no céu, se alguém pecar, temos um advogado para o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se você não perceber isto, por vir à igreja, a gente vai dizer, só vai ganhar uma coisa assim, um dia de você. Mas pode não ver a manifestação física da vida eterna. Mas sobre isso, aquela paz, aquela alegria, aquelas bênçãos que acompanham a vida eterna. Deus nos deu tudo que pertence à vida e à piedade de Cristo Jesus. Dê a substituição. Depois que vem. Bom, aqui é Jesus. Aqui, vem. Vai. Deixa. Aí é você. Não. Quando nasceu de papai e mamãe, nasceu com uma vida filho, cheio de pecado, cheio de maldições, etc. Sozinho você não vê como subir essas escadas. Depois você vai. Então vamos subir essas escadas. Aqui é glória, é vida, é luz. Aí, aqui é choro, é pranto. O será de cada morte. A única forma de você viver em paz e não em bênçãos é estar ali. Então, Jesus tornou-se ser humano. Ele veio até a terra e acabou-se e morreu no lugar. O castigo que vinha para este, quando eu fazer assim, a boca do não se poder. O castigo que vinha para este, aí é Jesus. Ele levou o castigo que as crianças. Então, o sofrimento que você tinha que ter por causa do pecado, as doenças, as enfermidades, aí eu sou Jesus. Ele substituiu ao você. Receber depois das duas. Para quê? Para ele poder agora para onde levar você para onde ele está. Para estar aqui. Agora, você tem que fazer essa verdade a Jesus e crer nele, viver para ele, porque ele levou tudo. A tua paz, a alegria, depende da tua comunhão com este Jesus. Eu, no plano dele, levar todos para ti. Vai naquela fila, leva aquela fila toda para vir a glória. É o plano dele esse. E levar aqueles filhos para glória. Levar essa pessoa para glória. Acompanhe Jesus para glória. Acompanhe ele para a vida. Acompanhe ele. Aí o diabo tenta ver como eu posso poder. Jesus nos protege. Acompanhe Jesus. Acompanhe ele. Acompanhe ele. Acompanhe ele. Significa a tua doença, o teu castigo, o teu sofrimento, a maldição toda, ele vai levar a mim. Este é chamado o nosso campeão, o nosso capitão. É Jesus, nosso capitão, para subir com eles. Nosso capitão. Subir. É por isso que você pode dizer agora: estou em cima, não estou embaixo. Sou cabeça, não sou cara. Por quê? Porque ele levou o teu lugar.
para trazer a você ao lugar. Isto chama-se substituição. O Evangelho de substituição. Não, você deve bancar em Jesus. Tudo tem a ver com a tua vida. Percebeu? Muito obrigado. Vamos dizer. Você não vai ficar. Percebeu? Mas isto acontece aonde? No teu coração. Pela fé. Paulo disse: a vida agora vive. Não vive a mesmo. Mas vive pela fé no Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Vivo pela fé no Filho de Deus. Não pela minha, vivo pela fé no Filho de Deus. Tem que chegar muito no seu coração. Paulo disse: fui crucificado por Cristo, agora não, mas eu. Cristo vive em mim. E agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Pela fé no Filho de Deus. E se entregou, morreu comigo. Este é o problema da discussão. Porque não consegue no coração viver sempre sermos dependentes de Jesus. É por isso que ele não é capitão dele. Mas ele diz que Deus consagrou, porque aprova Deus, aprovou, porque agradou a Deus. Consagrar no meio de aflições, no meio de sofrimentos. O capitão da nossa salvação, Jesus Cristo. Por ele sofreu na cruz, ele sofreu no nosso lugar, porque ele é chamado o capitão, o pioneiro da nossa salvação. Amém. Trazendo um dos filhos da glória. Jesus queria trazer um dos filhos da glória. Ele teve que morrer por nós. E foi o primeiro a ressuscitar. É chamado o primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar por si mesmo. O primeiro que foi até o inferno lá. Naquele tempo que o mundo morria. Desde os tempos passados. Qualquer pessoa morria, não ia ao céu. Eles iam diretamente ao Hades. Iam lá no submundo. Iam lá depois da terra. Iam ao inferno. Jesus quando morreu, ele foi até o inferno. Ele não ia passar noite. Ele não ia lá, não foi com o Filho de Deus, na sua glória. Não. Ele foi para lá, no lugar do homem, como um homem perfeito. Aquele homem sem mais, sem pecado. Ele foi para lá no inferno. Quando chegou lá no inferno, os demônios todos olharam para Jesus. Disseram: não, este aqui não é normal. Não é como qualquer homem. Olharam para ele. E quiseram lutar com ele. Ele disse que Jesus desanou potestades principais, despojou a eles, arrancou ao diabo os demônios, as armas de guerra. Na verdade, o diabo podia ir de casa em casa de matar, mas agora Jesus veio e arrancou do diabo as armas de guerra. Desquentou, paralisou o diabo para sempre. O diabo é o inimigo eternamente derrotado. Ele está eternamente derrotado. Satanás está eternamente derrotado. Satanás está eternamente derrotado. Ele pode rugir, pode fazer barulho, pode ameaçar, pode voar. Ele está eternamente derrotado. O que ele tem engano no meio apenas. Jesus foi para lá, desarmou demônios por distância. Quando ele ressuscitou, por acaso, Jesus não morreu na sexta-feira. A igreja de sexta-feira santa não é bíblica. Não existe tal coisa como sexta-feira santa. Ele morreu numa quarta-feira. Ficou 3 noites. Quarta, quinta, sexta. E ficou 3 dias. Quinta, sexta, sábado. Na manhã de domingo, ele ressuscitou. Se ele morresse na sexta, implicaria que primeira noite seria sexta, segunda noite seria sábado, terceira noite seria domingo. Então ele ressuscitou uma segunda-feira. Como ele ressuscitou no domingo? Se no domingo ele estava no inferno.
Lemos aqui. Agora sim, apoio, primeiro apoio. Aqueles que nós somos mordomos, somos administradores dos ministérios dos serviços de Deus. Explica melhor. Se ele morreu na sexta, e ficou 3 dias no inferno, quantos dias seria? Ele ficar de sábado, dia X, domingo, dia X, segunda-feira, dia X, terceiro dia, terça-feira. Na verdade, o primeiro dia de semana, olha, esse é domingo. É por isso que nós nunca dizemos primeira-feira. Temos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, mas não há primeira-feira. Por quê? A primeira-feira é domingo. Assim, os judeus tinham 2 sábados. Não queria chegar aqui, mas acho que tenho que explicar isto. Posso? Os judeus tinham 2 sábados. E a palavra sábado não significa Saturday, não significa a palavra sábado é uma palavra hebraica que significa sabat, é a palavra sabat. E sabat significa descanso. Eles tinham 2 sábados. Tinham o sábado alto, o sábado baixo. O sábado alto era aquele sábado de Páscoa. E aquela vez, o sábado de Páscoa calhou no quarto. O sábado normal era aquele de sábado, como esse sábado nosso, segundo. E aí morreu no sábado, era uma quarta-feira. Poder ficar 3 dias, precisar receber, foi domingo de manhã. Mas o importante aqui não é morrer de dia. O importante é perceber que ele foi ao inferno e paralisou demônios, potestades. E quando ele saiu, ele foi ao diabo e era boas chaves. O diabo era o bar da diabo, a autoridade da diabo e o diabo. Quando ele recitou com todos os que estavam contra as pessoas. Quem é sabe? Abraão, Isaac, Jacó, aqueles profetas todos, que eles sabiam, José, saíram do inferno e foram vistos por mundo. Imagina dele, estava morto há 6 anos, não apareceram, eu vi Abraão, eu vi Moisés. Jesus ressuscitou eles. Hoje ele foi para o pai, você sabe, ele veio com os apóstolos e disse: ele trata toda a autoridade no céu e na terra. Significa que Jesus agora já é rei, é Senhor no céu e na terra. E portanto, ele vai sair de si de Jesus. Significa que Jesus é Senhor no céu, Senhor na terra. Para quê? Para que todo joelho se dobre, pela língua confesse no céu e na terra que Jesus Cristo é Senhor da glória de Deus. Deus restaurou soberanamente e deu um nome. Que é sobrenome o nome? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão no céu, os anjos, os que estão na terra, os seres humanos, estão debaixo da terra, os demônios. Pela língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E é um poço. É por isso que nós fomos dados essa autoridade dele. Em meu nome, usarei os demônios. Em meu nome, por quê? Porque esse nome tem poder. Mas por que nós estamos andando nessa autoridade? Esta é a mensagem hoje. Como receber a bênção de Deus. Jesus conquistou tudo para nós. Conquistou a saúde, a bênção, a paz. É a nossa reação que tem que ser apropriada.
Estão aqui? Diga Jesus Cristo. Jesus Cristo pagou o preço. Pagou o preço. Para eu ser abençoado. Para eu ter a vida eterna. Para eu ser salvo. Vamos ler o Provérbios 10, 22. Agora estão prontos. Ei! Eu gosto da palavra. Eu gostei de esperar para ver, eu muito feliz. A palavra é alegre, é boa. O preço tem que receber e entender a mensagem da liberdade antes de ser liberto. O doente tem que receber e entender a mensagem da cura antes de ser curado. O pobre tem que receber e entender a mensagem de prosperidade antes de ser próspero. O pecador tem que receber e entender a mensagem da salvação antes de ser salvo. Para ver? Para saber manter a mensagem. Para ver? É por isso que qualquer curso que você vai fazer, qualquer formação, eles nunca dão prática sem teoria. Vai para a formação agora. Eu vou aprender com você. Eles não lembram você dizer, aqui está caro, este é um caro, sobe, pisa aqui, põe primeiro. Não! Você tem que sentar para estudar teoria. Até às vezes, teoria, às vezes é um enfado, né? Às vezes irrita. Chegar lá, o professor chega lá, começa, é como atravessar, quando você conduz assim, já vai bater, esse está bem, né? Mas a teoria não sabe o que é. Quando você chegar na prática, precisará que a teoria vai justificar o que é a prática. Amém. Então, antes de ser abençoado, tem que receber e entender a mensagem da bênção. Antes de ser curado, tem que entender e receber a mensagem em primeiro lugar. A mensagem. Por quê? Se você não entende a mensagem, o inimigo virá uma parte e você é a bênção. Por quê? Porque você recebeu a bênção, mas não tem base para sustentar, para ficar firme. Tem que haver uma palavra, onde você fica lá na palavra, e eu criei na palavra, eu recebi a palavra, eu estou na palavra, plantado na palavra, eu creio na palavra de Deus. Mesmo Jesus, quando o diabo tentou, lá no deserto, o diabo disse, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que ele disse? Ele não disse, o diabo vai conhecer os pés, tem dúvida, não tem nada. Ele disse, está escrito, nem isso que vão virar o homem. Por quê? Jesus teve que usar uma base legal, ele usou uma palavra. E a mesma palavra que ele usou, está conosco. Por ele está escrito, isso que vão virar o homem. Ele estava sentado, Deuteronômio 8, versículo 10. Ele usava como nós já temos. Nesse de bom viverá o homem, mas pela palavra que procede da boca de Deus. Ele foi levar Deuteronômio 8, versículo 3. Levou na escritura e falou ao diabo. Jesus não usou nada que veio do céu e não temos hoje. Ele usou a palavra que temos hoje. Só com o poder do Espírito Santo que temos hoje. Os elementos que ele usou para vencer estão escritos para nós hoje. Porque não temos a mesma vitória hoje. Para a nossa resposta, a nossa fé. Estão compreendendo? Então, por isso, receber a mensagem. Tem que receber a mensagem. Não sei, aquele que está namorado, aquele que está namorado, eu receber a pessoa. Não, tem que ter essa parte de ensino. Para ter base legal. Ok, se der para ver a tua casa agora, o que você vai fazer? Vai dizer, imagina que vai um demônio em casa, um feiticeiro. Vai dizer, para isso, vou te queimar. E ele pergunta a você. Aí me queimaram, como é que eu vou sair? Vai sair porque eu não falo da igreja. Vai sair porque eu também sou cristão. Não, isso não é base legal. Tem que dizer, você sai, mas Jesus disse, é meu nome, você é demônio. Então, eu não me dei, você é você. Tem uma base legal. Que é a palavra de Deus.
Não vai me dizer em casa, eu chuto, eu expulso, eu dou soco ao diabo, eu encabeço. É isso que eu moro em casa. Às vezes eu fico dizendo algumas coisas que alguns fazem em casa. Não punha em torno, não painel, não faz papava. Nada. Você tem que usar a palavra. Está escrito, está no Will, e vírgula isso. Em nome de Jesus, tem que usar a palavra. Aí, quá. Quando você diz, isso é mais sábio, tem que ter uma base legal na palavra que diz isso. Ninguém pode conseguir você. Eu não faço a igreja, também eu tiro dízimo, por isso que o irmão não pode me pegar. Os demônios podem me tocar porque está escrito: toda ferramenta forjada contra mim não prosperará. Porque está escrito: maior é o que está em vós, que está no mundo. Porque está escrito: deixa que vos dou poder para pisar pelos escorpiões. Porque está escrito. Porque está escrito. Porque está escrito. Tem que ter paz. A minha irmã aqui, irmã Saquinete, vocês usam leis. É por isso que alguém tem que pagar assim, para não usar os corpos. Segundo o artigo X, barra 2009, então, eles manipulam os artigos em defesa da guerra, porque são pagos. Se não conhecem os direitos, os deveres da lei, nem precisam ser de você. Mas especialmente também, o diabo vai atacar você, se não conhece a palavra. A palavra de Deus é que é a nossa base legal. Tem que conhecer a palavra, para o diabo não vir te tocar, para não te afligir. Alguns dizem, o diabo não disse chora, o diabo fugirá. E se resistir ao diabo, ele fugirá. Não disse chora, e se resistir a ele. Era a palavra de Deus. Debaixo da unção do Espírito. Será nasce em Jesus, sai da minha casa, sai da minha vida, sai da minha família. Nossa! A Bíblia diz que ele fugirá de vós. Você nem alguns versículos aí, né? A gente vai ser abençoado só. Ai. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar, estou vendo. Algumas coisas requerem lágrimas, requerem conhecimento da palavra. Eu estou de água ali. Provérbio 10:2. A bênção do Senhor é quem enriquece. E Ele não acrescenta dores. Outra versão diz que a bênção do Senhor dá prosperidade e não requer um esforço humano. Aleluia. A bênção de Deus é que enriquece. Então, há uma coisa que a bênção faz de nós. Há uma coisa que a bênção de Deus faz de nós. A bênção de Deus produz luz, favor, beleza em nossas vidas. A bênção produz luz, favor, beleza em nossas vidas. A bênção de Deus produz luz, favor, beleza em nossas vidas. A bênção de Deus nos faz sermos produtivos. A bênção de Deus nos faz sermos produtivos. Em outras palavras, a bênção nos faz prosperar. Até depois que eu fui, ela me melhora. Quando você recebe essa bênção no seu espírito, ela produz alegria, ela produz paz, ela faz você prosperar.
E eu creio que até o fim deste culto de hoje, os irmãos receberão essa graça. Então, o que é uma bênção? O que significa bênção? Nós ouvimos sempre essa expressão, Deus te abençoe. Alguns dizem, Deus te abençoe, irmão, ou irmão. Amém. Porque não entendo o que é uma bênção. Se compreendesse o que é uma bênção, o que significa ser abençoado? Ao ouvir, Deus te abençoe. E ele dizer, catarambanda, doce. Bênção, escreve isso. Os que estiveram agora escreveram essa visão. Os que estiveram agora escreveram hoje. Bênção é a habilidade para prosperar. Bênção é a habilidade para prosperar. Significa habilidade para prosperar. A blessing is an ability to prosper. When you are blessed, it means you are prosperous. The blessing of God makes you prosper, makes you succeed. It brings light, peace, joy, and beauty in your life. Bênção. Bênção faz alguém prosperar. É uma habilidade para prosperar. Cada vez que Deus quer prosperar os seus filhos, Ele dá-lhes a sua graça, dá-lhes a habilidade. Quando esta habilidade, quando esta capacitação está em você, não importa o que roubaram de você, não importa o que levaram de você, não importa o que você perdeu, você recupera completamente em dobro. Nós lemos que Jó foi uma pessoa. Quando ele perdeu os filhos, quando ele perdeu os camelos, perdeu a criação, perdeu a fazenda, perdeu tudo. Ao fim do dia, pela fé, essa graça, ele teve o dobro do que havia perdido. Por quê? Porque ele havia sido abençoado. Você pode roubar e levar e havia abençoado. Ele não ficará vazio. Você nunca ficará vazio. Nunca ficará vazio. Por quê? Porque está corrigindo o Espírito. Não importa onde você está, não importa o que coloca, não importa em que setor, em que província, em que país, onde eu estou, tudo que eu pegar tem que prosperar. Quem é essa mentalidade? Leia a harmonia para a pastor. Por quê? É uma injeção do Espírito Santo, é uma operação do Espírito Santo no nosso espírito, que nos capacita. Ele opera por dentro de nós para produzir algo por fora. Deve haver olha para você. Ele vê luz, ele vê brilho, ele vê favor. Por quê? O Espírito operou no teu coração, no teu espírito, para produzir fora de você. Vamos começar a ouvir. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o lavrador. E vocês são quem? Ramos. A beleza de uma árvore chama-se os ramos. Porque os ramos não saem as folhas. Quando há o fruto, é os ramos. Jesus disse: vocês são meus ramos. O pai é que poda, é que cuida, é que irriga. Significa nós somos irrigados dia após dia. Nós somos podados dia após dia. Há um estudo de Deus dia após dia. Por isso Paulo disse: graças a Deus, sempre nos conduz em triunfo, em vitória, por meio de justiça. Está percebendo? O que é uma bênção? O que é uma bênção? É o quê? Aleluia. Bênção significa habilidade. Matimba é brincadeira. Quando você recebe uma bênção, você recebe também uma habilidade.
Recebemos. Deixamos aqui? Percebe, João 2? Oh, aleluia! Eu gosto de parar. Percebe de João 2? Percebe de João 2? Percebe de João 2? Estamos aí? Amar, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Estão bem? Amar, morrança. Oh, amar. Não disse amaldiçoado, não disse miserável. Ele diz de você, amar. Ele diz a você, amar. Diga, eu sou amado. Eu sou amado. Diga, eu sou amado. Eu sou amado. Aleluia. Amém. Como quer ser amado? Morrança. Beloved, I wish above all that you may prosper and be in good health, even as your soul prospers. Ah, que palavra. Morrança. Zinarejesha ukateka ekaikwasa. Kuvana n'obutuubi. Tani Yesu mwawulawo ukateka. Amado. Amada. Amado. Oh, nós somos amados. Nós somos amados por Deus. Amados por céu. Oração. Beloved. Chéri. Oh. Essa é a coisa. Nós estamos no romance celestial com Jesus. O diabo não toca em nós. Ele não toca em nós. Não tem bala em nós. Nós somos amados por Deus. Recebe este amor agora. Escuta, você tem que saber, você é amado. Meu marido nem fala nada, eu faço um pediatra e ele nem diz que eu estou bem. Eu perguntei a ele, como estou? Ele disse que não sei, ele nem disse que o pediatra e o batom está amado. Este é o marido. Amor, pode deixar gravar? Eva, por favor, já puxe o marido no trabalho. Minha esposa, nem que você me vê se estou. Queria ver se o corpo que eu fiz. Se não há ninguém a elogiar você, não fica preocupado. Sabe, o céu ama você. Melhor o amor deles do que o amor do mundo. Amado. Tem uma odeia, gosta do serviço. Não fale assim. Tem vezes de chegar. Eu quero pai, eu sou amado, 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 eu sou amado. Olha meus pais. Meus pais não gostam de mim, meus filhos não gostam de mim. Não, olha meus filhos. Oh, amado. Sim, tem que fazer isso. Senão vai ficar desencorajado. A irmã vai ficar silêncio aí, ficar sua amiga. Ô Mário, já como estou? Ela conseguiu vai dizer, bem, como somos comadres, se não fosse, eu e ela, mas não posso me dar a vida, comadre, esse pediatra, parece uma cara. Vai levar a água, comadre. E vocês agora tiram
E ela depois vem, uma semana depois, com Mário. Isso é pescar para presta atenção. E ela depois vai pôr, fica bonita no teu lugar. Porque você tem que depender dos elogios das pessoas. Depende do elogio de Deus. Quando Deus te elogia, também a pessoa. Está vendo aqui? Exclamar, desejo que vá ver todas as coisas. Quer dizer isso? Assim como o bem vai com a água, significa uma coisa. Significa que escreve isto. Escreve rápido. Aleluia. Por que temos que escrever? Para não nos esquecermos. O primeiro, segundo essa escritura de agora, o primeiro lugar em que devemos prosperar é no nosso espírito. Escreve isso. A prosperidade começa no espírito. A prosperidade começa no espírito. Este é o primeiro lugar que tem que prosperar. O teu espírito. Prosperidade espiritual em primeiro lugar. Percebeu? O primeiro lugar que deve prosperar é o seu espírito. É o seu espírito. Por quê? Porque ele disse: desejo que vá bem em tudo, tenha saúde. Assim como bem vai ver a tua alma. Significa a tua saúde espiritual condiciona e determina e influencia a sua saúde sentimental, física, financeira, etc. A prosperidade não começa no bolso, quando tem muito dinheiro, não começa quando tu é cheio de saúde, não. Começa em primeiro lugar no teu coração. É aqui onde tem que prosperar em primeiro lugar. É aqui onde tem que receber em primeiro lugar. Aleluia, já há bom tempo, apóstolo, já passam meses, e até não estou a ver mudanças, as finanças não estão a vir. Espera, se calhar Deus já deixa de trabalhar no teu coração. Para preparar você para valorizar as bênçãos que damos. Porque Deus é muito econômico, como gosta de perder. Por isso que ele disse que eu quero aqueles pais de peixes. Ele disse: o que o Senhor deixou, os pais que gastaram um ano de 6 filhos, não perder nada ali. Encheram 12 6 filhos. Ele não quer perder nada. E vira a pessoa para você mantém. Então, o primeiro lugar que eu gostaria com o nosso espírito. Em primeiro lugar, a prosperidade do espírito. Paz na alma, alegria no coração. Isso é muito importante. Sabia que há pessoas que têm tudo na vida? Primeiro de alegria e paz. É você poder ter apetite para comer. Tem muita comida, mas não tem vontade para comer. Só emagrecer enquanto tem tudo. Por quê? Não tem paz no coração. É essa a bênção que você tem em Cristo hoje. Aleluia. Aspectos sobre a bênção. Ponto número 1. Como receber uma bênção de Deus? Aleluia. Aspectos. Como receber uma bênção de Deus? Ponto número 1. A bênção de Deus é comunicada ao teu espírito pela palavra de Deus. A bênção de Deus é comunicada ao teu espírito pela palavra de Deus. Como receber? Deus quer receber essa vida, quer prosperar, quer receber essa bênção. Então, como fazer isso? A bênção de Deus é comunicada ao teu espírito
Era palavra. Olha para mim, por Deus. Cada vez que Deus quer nos abençoar, Ele fala por meio de palavras. A bênção de Deus é comunicada por meio de quem? Palavras. É muito importante perceber isso. Quando Deus quer te abençoar, Ele vai falar alguma coisa para você. São apenas palavras que vão habilitar, que vão capacitar, que darão a você favor e luz. São as palavras. Você tem que receber as palavras. Por quê? Porque a bênção de Deus é comunicada por meio de palavras, por meio de palavras, por meio de palavras, por meio de palavras, por meio de palavras. Se você não quer essas palavras, não há como receber a bênção. É comunicada por meio de palavras. Só perceber. Há vezes em que, mudando a Bíblia, Jesus abençoou as crianças impõe-lhes as mãos. Mas implicitamente, Ele falou uma coisa para eles. Às vezes, impõe as mãos, mas geralmente tem sido meio de palavras. Vou provar para vocês. Números 6, versículo 2. Números. O quarto livro do Velho Testamento, Números. Não, o terceiro livro, aliás. É Gênesis, Levítico, Números. O terceiro livro do Velho Testamento. Números 6, versículo 2. É o quarto livro, é isso mesmo, é o quarto livro. Em Gênesis, Levítico, Números. Estão aí? É o quarto livro do Velho Testamento, o quarto livro. 6, versículo 2. Leia para mim, 1, 2, 3. Não. Número 6, 22. Sim. Dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, faremos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão. Aqui Arão era o sacerdote, e os seus filhos eram sacerdotes. Lembra que Deus escolheu o sacerdócio da tribo de Levi? Arão era um levita, os levitas eram sacerdotes. Diz: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim, porque era este que não encargo, é abençoar o povo na igreja. No tempo, aliás, do Velho Testamento. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, fazendo o quê? Dizendo-lhes: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes. Por quê? Porque a bênção de Deus é comunicada por meio de palavras. Como? Dizendo-lhes. Estão vendo com você? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta seu rosto e te dê paz. Assim porá o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Às vezes, colocamos as mãos para abençoar as pessoas. É bíblico. Mas, geralmente, a forma é como ele vai. Ele disse o Senhor a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos: assim abençoareis a Israel, dizendo. Deus
deu os servidores uma forma. E deu-lhes também o que eles deviam falar. E se eles falassem o que Deus disse, então o próprio Deus iria abençoar o povo. Em função das palavras que os homens dele falaram. Então, os homens de Deus, eles tinham que falar algo para o povo. E depois de falar algo para o povo, então Deus viria abençoar o povo em função do que os seus servos falaram. Eu mesmo até agora, quando Deus fala aos seus servos, se eu for pedir a vocês, seja abençoado no serviço, seja abençoado em casa, receba a saúde. Então, ao pronunciar essas palavras, Deus abençoará vocês de acordo com as palavras que os seus servos falaram. O que? Dizer-lhes. Se vocês quisessem receber uma bênção, vocês teriam que escutar o que estavam a dizer. Estão vendo aí? Eu vim à igreja e eu quero encontro com o apóstolo. E eu quero conversar. Não. Assim abençoarás a Israel, dizendo-lhes: o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde, o Senhor faça brilhar por vós a sua luz, o Senhor vos dê paz. Usará o meu nome, como ele disse, vocês usarão o meu nome para abençoar Israel, e eu, Deus, abençoarei eles, de acordo com as palavras que queria falar. Por isso o mundo disse palavras que Arão e seus filhos falassem para o povo. Porque Arão era sacerdote, era homem de Deus. Os seus filhos também eram levitas, sacerdotes. Então, tudo que eles iam falar. Então, imagine que você fosse a uma congregação onde estão os israelitas. Imagine que você fosse os israelitas. E aqui está um sacerdote de Deus. Escuta, irmãos, os homens da Bíblia, do Velho Testamento, não pegavam como nós pegamos hoje, de vir nada. Eles carregavam alguma coisa. Eles só vinham e paravam para sentar. O Senhor os abençoe. O Senhor os guarde. O Senhor faça brilhar a sua luz sobre vocês. Seja misericordioso convosco. O Senhor levante os seus olhos para vocês e vos dê paz. Só dele pronunciar as palavras. Deus, em seguida, confirmava, abençoando o povo, de acordo com os seus servos falaram. Assim, abençoarão a Israel, dizendo-lhes. Abençoará eles, dizendo-lhes. Deixa eu ler, na versão Bíblia para todos. Onde ver como é que isto fica? A Bíblia para todos. Você lê? Versículo de hoje, número 6. O Senhor disse a Moisés: comunica a Arão e aos seus filhos que devem pronunciar a seguinte fórmula para dar a bênção aos israelitas. Está vendo aqui? Nesta versão, aqui diz a seguinte fórmula. Quer dizer, havia uma fórmula para abençoar o povo. Não é? De qualquer maneira, comunicará aos seus filhos que eles devem usar a seguinte fórmula para abençoar o povo. Qual é a fórmula? Falando palavras poderosas sobre eles. Então, se nós queremos hoje receber a bênção, mas nós não queremos seguir a fórmula para nós sermos abençoados. Um dia, veio esse apóstolo disse muito, eu disse também, veio, e eu pus a mão, eu lembro, o Senhor que abençoou, recebe dele, ele recebeu dele, e foi para casa. Ficou uma semana, não foi chamado para trabalhar. Ele liga para mim: poxa, já passou uma semana de vez, nada está acontecendo. Vê se nós temos um eu acho que temos que conversar a fundo. Eu disse: como conversar? O irmão recebeu a bênção. O que eu falei? Não posso falar de novo. A bênção já veio. Olha a tua bênção. Deixa eu levar o mundo hoje.
Então, quando você vem à igreja, não é bom que você está. Quando chegar o tempo de profetizarmos, declararmos, se aquela coisa tem a ver com a situação em particular, receba também em particular. Amém. Eu gostei dessa versão. A Carlinha para ele. O Senhor disse a vocês: comunica a Arão e aos seus filhos que devem pronunciar a seguinte fórmula. Eu gostei dessa versão. Usou a expressão fórmula para abençoar os israelitas. Não disse, diga a eles para ficarem bichos. E terão encontros no tabernáculo. Não, disse, terão que dizer palavra. Então, se os irmãos pegarem os ensinar hoje, até que você vê a igreja, você vai carregar alguma coisa. Não haverá dia que você verá aqui e verá vazio. Sempre receberá algo novo. Aleluia. Vamos continuar? Vamos parar por aqui, até a próxima. Hoje, obrigado. Irmãos, a resposta às palavras da irmã, vou continuar. Para dar bênção aos israelitas. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor te mostre o seu rosto acolhedor e te trate com bondade. Que o Senhor olhe para ti e te conceda paz. Assim os sacerdotes hão de servir-se do meu nome. Está vendo aqui? Assim os sacerdotes hão de servir-se do meu nome para abençoar os israelitas. E eu mesmo he de dar-lhes a minha bênção. Os sacerdotes hão de servir-se do meu nome. Usarão o meu nome. O Senhor usará o meu nome. Ao usar o meu nome, sendo eles meus servos, então eu mesmo ele dar-lhes a minha bênção. Ele disse a mim, Senhor, quando você chegar em qualquer cruzada, em qualquer culto, o que você pronunciar para eles e abençoar a eles, eu mesmo vou conceder a eles. O que tem que fazer agora? Passa o meu qual é o pastor para mim? Vai ser a peça. Como? Quebrar com isso. Depois vive a voz. A bênção de Deus é comunicada ao Espírito do homem por meio das palavras, como dizendo, profetizando, declarando, afirmando. Faça meu Deus. Estou a imaginar o que será que vocês depois daqui, queridos. Faça meu Deus. Você recebe a bênção no Espírito pela fé na palavra. Você recebe a bênção no Espírito pela fé na palavra. Receba a bênção do Espírito pela fé na palavra. Efésios 1:3, rapidamente. Efésios 1:3. Saboga, Oxi.
Vamos ver. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Jesus Cristo. Esse é o Deus, o Pai de Jesus Cristo, o Senhor, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais de Cristo. Aleluia. Então, deixa eu dizer que Deus já nos abençoou em Cristo, nos lugares espirituais. Aleluia. Só que essa bênção, até aí, ainda é espiritual, está no âmbito do Espírito. Para essa bênção se converter em algo visível, em algo material, tem que recebê-la no teu Espírito, pela fé na palavra. A gente de Deus já nos abençoou. Ele não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. Cada vez que nos pronunciamos, declaramos, estamos a dar a Ele a oportunidade de materializar a bênção. Ele deu a nós em Cristo. Por isso a igreja é Cristo uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Coisas velhas de fraqueza, coisas velhas de doença, coisas velhas de maldição, coisas velhas de opressão, coisas velhas de pobreza, coisas velhas de dor já passaram. Espíritos não, você tem que crer nessas novas coisas. É por isso que entramos no terceiro ponto. Que é o ponto de 3. Após receber uma bênção, que é isso? Após receber uma bênção, aleluia. Após receber uma bênção, é preciso responder com ações de graça e criar expectativa. É preciso responder com ações de graça e criar expectativa. Após receber uma bênção de Deus, tem que criar expectativa. Agradecer. Pai, obrigado. Eu recebi. Muito obrigado pela cura. Muito obrigado pela saúde. Muito obrigado pelo emprego. Muito obrigado pela paz. Muito obrigado pela vida. Muito obrigado pela vida. Você precisa agradecer. E ao agradecer, cria uma expectativa. Essa expectativa é a tua fé. Ele vai fazer tu realizar aquela bênção. Aleluia. Após receber uma bênção, tem que responder com ações de graça. Por exemplo, eu chego. O mundo chega. Receba, André. Receba o favor. Receba a graça. O que você vai fazer? Pai, obrigado. Eu recebo. Eu não desisto. Muito obrigado, Pai. E vai agradecendo, esperando que vai se materializar. Obrigado pela expectativa. Essa expectativa, eu recebi a palavra. O emprego é meu. Eu recebi a palavra. A saúde é minha. A doença apareceu. Eu recebi a palavra. O casamento é meu. Eu recebi a palavra. Então, quando você crê, você confessa, você declara a mesma coisa que você recebeu. Criando um expectativa. Aí Deus vai materializar. O que acontece com muita gente? Eles recebem a bênção, ou saem daqui, saem cabisbaixo. Irmão, recebeu? Não, demoramos muito. Demoramos, estou cheio de Deus. Será que o apóstolo não ouviu mesmo? Estou cheio de ti, menino. Desculpa de me suicidar. Recebeu a bênção? Como que ia receber? Eu recebi 20 dias agora, 20 dias. Como que recebi? Olha, eu para minha casa. Deixa eu ir para trabalhar. Recebeu? Como receber, pá? Não recebi nada. Eu recebi na igreja há um mês que ela está mudada. Não vou mais na igreja, não vou mais.
Vocês fazem Bíblias, vossas, leva essas Bíblias, já não quero mais, vai, leva essa Bíblia para Joãozinho, leva para casa de bar, não quero dinheiro, não lá, amor, vai que hoje, não, pá, não vou mais igreja, estou a chegar em casa, quero apanhar nada em casa. Por que estamos assim? Porque não abriu o coração para receber. Não recebeu. Por quê? Não respondeu a bênção que recebeu com ações de graça e com expectativa. Não só de dizer, Pai, obrigado, agora vou olhar para ti. Obrigado por depender de ti. Obrigado, essa bênção em mim. Oh, aleluia, obrigado, Pai. Já sempre agradecido, sempre louvar a Deus. É assim que tem que fazer. Não é sentar com Deus, não é sentar com a igreja. Você sabe, quem quer ter você? Deus não perde nada. Tu não compreendeu o primeiro ponto que eu disse, que a bênção de Deus tem como comunicar palavras do teu espírito. Você recebeu a bênção, só que ainda está no âmbito espiritual. O que falta agora é se materializar fisicamente. Tem que ser paciente para se materializar. Mesmo o compromisso com alguém, não cura a pessoa não. Tem que gerir o compromisso e deixar tempo para circular em todo o corpo todo. Médico do domingo, porque não passou agora. Espera, é um processo, Cristo. Muitos não sabem o que é a vida. É um processo. Existe só de lei do processo. Uma árvore tem que ser semeada, plantada, crescer. Você não vai plantar um cajueiro, ou uma laranjeira agora, e ir tomar um refresco e voltar a ter laranja agora. Tem que entender o que é o processo. Diga, eu sei. O meu espírito. Tem que saber. Quando você sabe, meu irmão, você não olha para o relógio, você sabe. Pode falar, pode falar. Ih, cuidado, ih, aquele aí, meu Deus. Não, você esquece do mundo. Eu sei, meu sabedoria, eu sei. Estou convencido. Alemã da Lamachata. Estou convencido. Ninguém me arranca essa coisa, porque está no meu espírito. Bendito seja Deus e Pai de Jesus Cristo, Senhor. O Pai nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo, então estou abençoado. Estou em Cristo, estou abençoado. Estou em Cristo, estou abençoado. Estou em Cristo, então estou abençoado. Porque nós temos a ver a bênção. Isso é uma questão de tempo, meu irmão. Uma questão de tempo. Você põe uma semente na terra, por que não quer germinar? Deixa no tempo, vai germinar. Deixa no tempo. Agora você não é tarefa, agora é a terra e a semente. Agora é Deus e a minha bênção. Aí você paga a responsabilidade a Deus.
Diga aí. É uma questão de não fica mais não. It's a matter of time. Leia a sua vida baixa. Nunca vou essa vida. E esse é o que não tem. Você. Não abordam a bênção do Espírito, mantém. Não pode abordar o Espírito. Vem a chuva, cai a chuva, mora o lixo, vem o vento, a sombra do vento, não pode abordar. Ontem você não está bom de cabeça. Porque você está dizendo, não vem de amor. Um guia aparente. Você está falando de coisas que eles não estão a ver. Você está falando de coisas que eles não estão a ver. Você já viu o Espírito com os olhos de fé? Uma vez, nós ainda éramos uns 40 e tal pessoas na igreja, 50 pessoas, 6 obreiros, nos caras da igreja, 3.000 anos. Será que os apóstolos, eu disse, eu vi na minha visão, sei o meu sabedor. Nós falamos de coisas que eles não veem, falamos de coisas que eles não veem. Nós falamos daquele Deus, daquela casa, tipo, eles nem veem, mas nós falamos. Falamos daquele bebê, que eles não veem, compramos um berço, compramos as plantas, antes ficamos gratas, e perguntam como você não comprava. O enxoval, se não tem nós, você é meu sabedor. Nós compramos vestido de noiva e alianças, mesmo antes de termos uma noiva ou um noivo. Nós vemos o que está se esta vez tiveram com vocês, irmãos, se esta vez vocês chegam bem, os que te conhecem hoje, daqui a alguns anos, vão ter um novo ser.
Mas é um outro você. Quando receber essa coisa do Deus Espírito, olha o ponto do dia agora, mesmo. Olha o ponto do dia agora, eu terceiro ou quarto? Eu tenho terceiro? Bom, para eu escrever juntos, obviamente. Tem terceiro? Agora, quarto ponto. A bênção é ativada no meio da. A bênção é ativada no meio da. Aprenda a ser alegre. Quando Abraão deu a Deus Isaac, Deus disse: agora que abençoou, agora estou ali. Quando Jacó trouxe para Isaac, o pai dele, aquela carne para ele comer, então Isaac abençoou o filho, abençoou Jacó. Quando você não quer ser abençoado, está prosperado, aprende a ser alegre e sabiá. Ativa a bênção. Ativa a tua fé. Não pode ser abençoado e ser egoísta. Não pode ficar abençoado roubar uma quadra. Porque quando Deus te abençoa, Ele precisa de uma bênção para outras pessoas. Ele investe em você para ajudar os outros. Por isso que ele disse: Abraão, segue uma bênção. Existem dois níveis. Um nível quando você é abençoado. E outro nível quando você tem uma bênção para os outros. Quando Deus te abençoa, aprenda a ser alguém que sabe dar. Porque Deus te abençoa a pensar nos outros. Muita pessoa está ficando orgulhoso, pomposo, ali, ser uma ilha. Não. Para ter compaixão, sentir daqueles que estão a sofrer, estender a mão para eles. Assim eles vão poder dizer: Deus, obrigado. Eles irão agradecer a Deus pelo teu gesto. E Deus continuará a investir em você, para poder usar você para abençoar outros. Você ativa a bênção por meio de dar. Não vamos tornar a negativa. Consovina, um agarrado, não pode andar em prosperidade. Porque Deus não pode confiar nele. Porque Ele vai usar mais recursos de Deus. Percebe? When God blesses you activate the blessing through giving. It's when you give that you activate the blessing, because God blesses you so you can be a blessing to other people who are in need. If you become greedy, you are not entitled to receive blessing. Cada vez Deus te abençoa, Ele pensa em outras pessoas. Ele abençoou Abraão, pensando em nós. Se sou os filhos de Abraão, então sou os herdeiros de Abraão. É por isso que quando você é abençoado, seja alguém que não guarda amor. Nunca guarde amor. Por quê? Porque as mesmas pessoas que te odiavam, queriam deixar você comer, ninguém quer te ajudar. Serão as mesmas que irão ajudar você. E você não vai dizer: agora vamos acertar o melhorão na minha mão ou chicote nas costas. Não. É uma oportunidade para mostrar a eles que vocês cavaram, fizeram uma porta para eu cair. Mas a porta que vocês fizeram, vocês vão descair para eu subir. Por isso, agora eu vou subir.
Deus abençoe vocês. É o que José fez. Os irmãos confiaram em José, venderam José. O José foi abençoado no Egito. Os irmãos estavam com fome. Ele deu os que comer. Não guardou na mão do mar. Se calhar ele desce, aprenda a não ser rancoroso. Aprenda a não ter mal no coração. Aprenda a não ter rancor. Porque essa coisa vai limitar o fluxo de caixa. Fluxo de bênçãos. É possível que alguém tenha um familiar que o deve era você comer. É possível. Não é gente. É possível. Aquele familiar que tanto odiava os teus filhos, ele preferia levar a família dele aos cães. Meus filhos já sofreram com os demais. Mas será o mesmo que ele dizer: ajuda. Não devolva o mal pelo mal. Vença o mal também. Seja este instrumento. Sabiam que, por exemplo, pessoas que você ajudou, que nunca reconheceram, esqueça deles. Pode ser para Deus, porque a tua fonte de Deus. Nesta vida, você não sabe o amanhã. Os que você despreza hoje, se calhar são os mesmos que você vai precisar amanhã. Por quê? Porque quem é pobre hoje, por ser rico amanhã. Quem é rico hoje, por ser pobre amanhã. Por isso, aprenda a dar. Uma vez por dobro na mão. Não tenha jeito na mão. Mundo wa usona, mundo wa makwala, mundo wa kondoro, angeka nikisiri yo. Ada taiyeshi. Ngono shujumla isipal kunaba mwana. Aprenda. Jesus disse: granjeai amigos com essas vossas riquezas de interesse. Este é o ponto número 1. Olha a pergunta. A bênção é ativada por meio de dar. Ora, se você não tem a prosperidade das tuas finanças, na tua família, na tua casa, tenha uma semente sempre. Dar será ativado mais. Cada vez que você dá, Deus aumenta as bênçãos. Você não vai ver pessoas que não sabem dar, não vai ver nada. São pessoas que dão, que sempre recebem. Jesus disse: bem, a coisa é dar, ninguém receber. Dar e sempre já dá. Quinto e último ponto. É preciso fé e paciência para alcançar as promessas de Deus. É preciso fé e paciência. Venham comigo rapidamente. Hebreus. Hebreus 6. Versículo 11 até 15. Hebreus 6, 11 a 15. Mas desejamos, vamos usar o versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para você me mostraste,
enquanto servistes aos santos e ainda o servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para comprar a certeza da esperança. Quero sublinhar no versículo 12 e versículo 15. Para que vos não façais negligentes, para que não fiquem preguiçosos, para que não faleçam, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como tinha com os braços, eu por si mesmo, dizendo, certamente abençoado, te abençoarei, e multiplicado, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, e assim, esperando com paciência, alcançou as promessas. E assim, Abraão, esperando com paciência, e assim Abraão, esperando com paciência, alcançou. Está vendo? Ele alcançou a promessa de Deus. E assim Abraão, esperando, Deus disse, responda a bênção por meio da fé, com expectativa. E assim Abraão, com paciência, esperando com paciência, alcançou a promessa de que ele teria filho, mesmo em idade avançada, mesmo com as coisas términas. Esse é um ponto muito também importante. É preciso fé e paciência para alcançar as promessas. É preciso fé e paciência para alcançar as promessas. Uma pessoa que não exercita a sua fé e não tem paciência na vida, não pode alcançar as promessas. Porque vai desistir, vai ficar irritado e vai abortar a bênção antes da materialização. O que é fé? O que é paciência? A fé é a resposta ativa do coração com a palavra de Deus. A fé é a certeza das coisas que não se vê. É a prova das coisas que se esperam. A fé é uma prova. Se você comprou um terreno, você não vai ganhar o dinheiro para tirar aquele jeito de ter terreno. Você vai levar um doante. Aquele documento é a prova do terreno em si. O mesmo também acontece. A palavra de Deus é a prova de que a cura é minha. É a prova de que a saúde é minha. É a prova de que a prosperidade é minha. É a prova de que a paz é das famílias. É a prova de que eu sou abençoado. A prova não é porque tenho dinheiro no bolso. A prova não é porque me sinto bem agora. A prova não é porque eu vejo. A prova é o que Deus diz. A certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por meio dela, os antigos alcançaram a promessa. Os antigos alcançaram testemunho. Você quer querer amanhã testemunhar? Então, tenha fé e paciência. Por isso, Paulo diz, Hebreus, não queremos que os passagens negligentes, não queremos que fiquem enfraquecidos. Antes de imitar os que, pela fé e paciência, alcançam as promessas, pela fé de Abraão, esperando com paciência. Ele não olhou para a idade avançada. Passaram-se 10 anos entre o intervalo que Deus prometeu ao filho aí. Depois de 10 anos, o filho apareceu, mas ele não apareceu. As estrelas não encorajavam de nós, que a areia do mar da Bíblia. Ele sabia que o meu nome não é Abraão, é Abraão. Eu sou o pai da multidão das pessoas.
You need faith and patience to inherit the promises of God. If you do not exhibit faith and patience, you are likely to give up before the blessing shows up. Ufanele kuba kuvumela kuba unesandile kuba yakani katika shule. Ngoba Yesu tata kwata tata belabi na mikati kunisongela ngibona kahle. Ufanele unesandile kuba os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, voarão, descansarão, caminharão, se fatigarão. Seja paciente. Seja paciente. Sabe o que faz? A fé diz: essa coisa é minha. A fé diz: essa bênção é minha. A fé diz: quem eu vou? E por essa de morar. A paciência diz: eu não vou desistir. A paciência acompanha a fé. Para quê? Para quando a fé for atacada, a paciência ajudar a fé a manter-se firme. Porque a fé, quando será atacada, quando você vê obstáculos, desafios, situações, a coisa pensa de onde que era antes. Então, a minha fé, será que a paciência, porque já que morar, a paciência, quando ela é fé, a fé já está para acontecer. Então ela diz a fé, não existe, já aconteceu. É por isso que essas duas virtudes têm que acompanhar uma outra. Fé e paciência. Fé e paciência. A fé recebe, a paciência facilita o processo de materialização da bênção. Posso repetir? A fé ajuda a receber a bênção, a receber a cura, a receber Deus. E a paciência ajuda o processo da materialização física de você receber. Porque se você não tem paciência, a sua fé pode ser atacada. Já passam anos, ninguém em casa. A paciência vai dizer a vocês: espera no Senhor, espera no Senhor, espera no Senhor, espera no Senhor, espera no Senhor. Diga: eu recebo paciência. Eu recebo fé. Pela palavra. Eu posso ver. Eu posso ver. As mãos para os céus. Abra as mãos para os céus. Abra as mãos para os céus. Eu vou começar a proferir bênçãos para vocês agora. E você vai receber. E aqui para casa vai agradecer. Quero ver expectativa. A expectativa. Deixa eu te dizer uma coisa a vocês. Agora eu termino. Aquelas palavras. Esta é a parte que eu mais gosto. Esta é a parte que mais me encoraja. Esta é a parte que mais me motiva. Aquelas palavras profetizadas ou pronunciadas sobre a tua vida, outras que você leu na palavra, as promessas que Deus deu a você, não abre esses coisas, ficam pendentes sobre a tua cabeça. O que acontece? Aquelas palavras é que determinarão o futuro. Lembra de Jacó? Te expliquei ontem que Jacó, quando Deus abençoou Jacó, eles eram dois irmãos, mais velho era Esaú, ele era o mais novo. E Jacó roubou a primogenitura do mais velho. Então, só uma coisa: Isaac, o pai dele, já era velho.
não conseguia ver. Ele queria morrer, mas ele queria passar a bênção dele para um dos filhos. Tinha que ser o mais velho. Mas Isaú, o mais velho, não tinha atitude para receber a bênção. É preciso ter uma atitude. Ser sério com essa coisa. Abrir teu coração, abrir teu espírito. Era só uma concentração com essa coisa. Se você negligencia isso, tem que haver uma atitude diferente. Tem que haver seriedade e temor no teu coração. Para você se concentrar. E aí aconteceu. Jacó tinha. Jacó levou a bênção. Mas já me levou a bênção. Isaac disse a Isaú mais velho, disse, vai, como você é caçador, mata-me uma caça, traga-me uma caça, assa uma carne e traga para mim para eu comer. Depois de eu comer, vou fazer o quê? Vou te abençoar. Já expliquei aqui. E a bênção é ativar para comer de quê? De gado. Isaú tinha que ir dar alguma coisa do pai, para o pai liberar a bênção. Isso é o sistema de Deus. Lembra que Jesus comprou nos abençoar? Deus tem que der Jesus. Nós somos abençoados. E Deus continua da maneira que Deus ouviu. Então, Isaú foi ao mar para caçar. A mãe, a Rebeca, ouviu Isaac acordar a Isaú pela cabeça. E a mãe, para falou, dizer a ele, Jacó, meu filho, você tem que ter a cabeça. O teu irmão está trabalhando, ele não. Porque Isaú havia casado duas mulheres filisteus que nem temiam a Deus, que davam uma vida amarga aos seus sogros. Isaac e Rebeca viram o mar por causa daquelas duas mulheres de Isaú. Então a Rebeca disse que seja cuidar da minha bênção, senão vão estragar a bênção. Então disse Jacó, meu filho, você é obediente. Ore, traga ele da Bíblia. Vamos achar fazer um pisado para teu pai. Ele disse, mamãe, não posso, papai é esperto. Papai sabe que Isaú tem filhos nas mãos. Isaú é peludo. E eu não sou mamãe. Papai se pegava sempre que eu sou nisso. A mãe disse isso do mundo. Vamos levar para perto da Bíblia e colocar nas tuas mãos. Para o pai pegar e pensar que é Isaú, quando é você. E assim fizeram. E Jacó veio com aquela carne de ouro. O pai disse, quem é essa voz? Disse, sou Isaú. Ele disse, não, você é Jacó. Disse, não, papai, sou eu, deixa lá. Ele estirou a mão e pegou e seguiu os peitos, é você mesmo. E aí, ele abriu a boca e abençoou. O que foi que ele disse? Ele disse, que nunca falte chuva e orvalho para você. Que a terra produza trigo e mosto para você. Que todos os teus familiares, parentes, irmãos, te sirvam todos. Ele deu a bênção celestial, ele deu a bênção material, ele deu também o governo governado, se sirvam dos seus irmãos. Como que ele deu? Por meio de palavras, ele falou. E Jacó pegou aquelas coisas, foi-se embora. Não tinha nada, nem nada, ainda era sem nada. O que ele tinha eram palavras do Pai. Porque a bênção que Jacó era meio palavras. E foi-se. Quando sai, após sair, Jacó, Isaú já vem com a caça, chega lá. Papai, já sei, está aqui, papai, vamos lá, papai. E ele pergunta, de quem é essa voz? Quem é essa voz que vem? Papai, você é Isaú? Disse, não, não é você. O teu irmão veio aqui. E não sabe quem é. Isaú, mais tarde, se deu conta da seriedade e atitude. Mais tarde, eu não fui sério. Por quê? Eu me lembro da primeira vez. Eu estava com muita fome. Ele me deu 7 dentinhos. Eu lhe dei uma mochadura. E agora não começa. Me cereja, agora. Ah, papá, não tem mais uma bênção para mim, papá. Ele começa, papá, você só tinha uma cabeça, eu tinha horas. Ele disse, não tem gosto.
O teu irmão velho e disse, pô, eu já mencionei, não posso fazer nada. Mas considera uma coisa a você. Para você comer, terá que usar espada. Viverá de guerra de resto da tua vida. Suor, terá que usar espada. Será um homem de guerra. Para você comer, terá que lutar. Vai bater nos outros. E você ficará longe da chuva. E longe das terras férteis. E você e seus filhos servirão ao teu irmão. Porque eu abençoei que não posso reprovar. Isaú começou a odiar a Jacó. E Jacó teve que fugir para Midian, caso o seu tio Labão. Não tinha nada dos bolsos. Só que estava com as palavras do pai. As palavras que o pai disse. Nunca falta chuva. Nunca falta chuva. Nunca falta orvalho. Porque essa é a fé para você. Se te der gado, te der trigo, te der mosto, te sirvam todos, onde você for, serão teus servos. E ele estava caminhando no deserto. O deserto é um lugar onde não há água, não há nada. Lá no deserto, já era noite, aparentemente pobre, espiritualmente abençoado. Ele havia recebido o Espírito Santo. Ele teve que dormir sobre uma pedra. Não tinha almofada, não tinha nem quarto, nem casa, nem esposa, nem filho, nem criação. Suas palavras de bênção repetiu sobre ele. Ele dormiu sobre aquela pedra e apagou o sono. Naquele sonho, ele viu uma escada que ligava ao céu eterno. Os anjos subiam e desciam, simbolizando Jesus Cristo. E ele ligar no céu eterno. Acordou de manhã. Ele prometeu a Deus. Ele disse, Senhor, onde eu estou a ir? Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me prosperar, trarei para você os dízimos de tudo que eu ganhar. Por quê? Ele sabia que você atingiu a bênção por humildade. Ele foi. Por isso, muitas vezes, se apaixonou pela guerra. Ovelha. Mais tarde, foi dado a lei para forte. Teve filhos. 12 filhos. Se oraram os filhos de Israel. Filhos de Israel. E Labão disse a ele, só disse, não tinha dinheiro para pagar a você. Mas tinha uma forma de pagar. Disse, pô, disse aqui tinha ovelha. As ovelhas mais largas, sacrificadas, são aquelas que não riscas. E a nunca viram cabritos ou ovelhas. E tem muitas cores, riscas. Não, ele disse, essas coriscas são duas. Se nascer uma corisca, leva. Aquelas limpas, bonitas, são minhas. Porque ele sabia que aquelas coriscas não seriam muitas, porque era uma raça rara. E as muitas seriam aquelas lisas. Ele não sabia que este homem foi abençoado. E Jacó, aquela bênção, lembra que eu disse? A bênção produz em você luz, favor, graça, sabedoria. A bênção que está em você. Deus deu uma ideia. Jacó foi até onde as ovelhas bebiam água. Foi lá no manjedor. E ele foi botar paus das árvores ramas. E começou a botar algumas partes dos ramos para saírem riscas naqueles ramos. Ele utilizou aqueles paus e colocou ali na água onde as ovelhas e as cabras vinham beber na água. Eram as ovelhas e cabras que vinham prenhas. Sempre que viessem para beber a água, ao olharem para a água, eles viam o reflexo daquelas riscas, daqueles paus. E no tempo de farinha, saíam somente as ovelhas com riscas. O que eles viam influenciava geneticamente o que eles carregavam por dentro. A sua visão, se você consegue ver em Cristo pela palavra, você pode transformar o que você vê em realidade.
E Labão descobriu que as maiores cabras e as maiores ovelhas são essas com riscas. Ele disse: não, temos que separar, primeiro você ir. Agora você serve ir. Ele saiu cheio de camelos, saiu com camelos de bois, saiu com jumentos, saiu com ovelhas e cabritos, com mulheres e também com filhos, com servos e trabalhadores. Ele já era rico. Ele foi para lá vazio, carregava as paradas e voltou cheio. O que aconteceu? Aquelas palavras que o pai falou para ele tornaram-se realidade. Alguns de vocês são como Jacó, estão agora no seu deserto, a dormir, não numa almofada, a dormir sobre uma pedra. Estão a desistir já. Jacó não desistiu. Ele ultrapassou a fase de dormir sobre uma pedra, porque ele deu uma palavra. Não termine no deserto, vá até a terra prometida. Todos os dias, Pai, obrigado. Pai, obrigado. Nunca desiste, não enfraquece. Perceberam? Estas 5 coisas. Glória a Deus. Eu quero orar com vocês agora. Levante as mãos para vocês. Abra a sua boca, confesse a bênção, confesse a bênção, confesse a bênção, confesse.